propriamente dita, né, das lesões e, consequentemente, o curativo e o tratamento dessas lesões. Feridas e suas classificações. Ferida é qualquer lesão que interrompa a continuidade da pele. Pode atingir a epiderme, a derme, tecido subcutâneo, face muscular, chegando até a expor as estruturas que são mais profundas. Então, quando a gente fala em ferida, em lesão, a gente está falando de... quando a gente fala de ferida, a gente fala de lesões que acontecem na pele, ocasionando uma solução de continuidade, né, que é o rompimento desse tecido, que pode ser somente na epiderme, derme, no tecido subcutâneo ou até mesmo na estrutura muscular. As causas, né? Etiologia significa causa. As feridas são classificadas segundo diversos parâmetros que auxiliam no diagnóstico, evolução e definição do tipo de tratamento, tais como cirúrgicas, traumáticas, ulcerativas. Então, existem várias classificações para a ferida, né? A ferida ela pode ser traumática, pode ser por cirurgia, pode ser acidental. A primeira classificação aí que a gente tem são as feridas cirúrgicas, né? Que são as feridas ocasionadas aí por instrumentos cirúrgicos, que têm a finalidade terapêutica. Então, você tem uma pele íntegra e ocasiona aí um rompimento desse tecido para uma finalidade terapêutica, né? Ou até mesmo de diagnóstico ou o tratamento. Feridas traumáticas, provocadas acidentalmente por agentes que podem ser mecânicos, físicos ou até mesmo biológicos, né? Então, são feridas traumáticas, situações que acontecem de forma acidental, né? Que pode ser por um meio químico, meio físico ou até mesmo um meio biológico. As feridas ulcerativas, que são as lesões escavadas com profundidade variável, podendo atingir desde camadas superficiais até mesmo a pele, até mesmo os músculos, né? Então, quando a gente fala em ferida ulcerativa, a gente sempre lembra da úlcera por pressão, né, que é um tipo de ferida ulcerativa, né, que inicia-se de uma camada superficial e pode seguir até mesmo a face muscular. Úlcera arterial é uma lesão em consequência da insuficiência arterial. Então, vocês acredito que já tenham ouvido, né, o pessoal do primeiro módulo, segundo e quarto também, logicamente, que nós temos aí dois vasos que são muito importantes, né? Artéria e veia. Artérias é aquele vaso que leva o sangue oxigenado, né, um vaso muito importante, vital aí para o ser humano, e que pode acontecer também úlcera nesse vaso. As úlceras arteriais, não vou voltar, é uma lesão em consequência da insuficiência arterial causando isquemia celular. A isquemia é a ausência de oxigenação sanguínea, né? As úlceras arteriais são geralmente localizadas na área do tornozelo e nos pés, e caracterizam-se por uma forma bastante irregular, pele periulceral, pálida e pulso pedioso fraco, né? Então, tem essa característica aí de ser na pele peridural. O paciente apresenta ao redor ali da úlcera a pele pálida e pode apresentar aí o pulso pedioso, né? Um dos pontos de verificação de pulso fraco. Então, a gente tem a presença desse pulso, mas ele é muito fraco. A úlcera venosa, né? Então, de um outro vaso importante que nós temos. As úlceras venosas são causadas por uma disfunção nas válvulas venosas. Apresentam um formato irregular, diferente da arterial, que tem um formato regular. Pigmentação de cor acastanhada, o pulso é normal, né? Obviamente, porque a gente está falando de um vaso que não tem pulsação. Então, o pulso vai ser normal. Normal porque o pulso é arterial. As úlceras mistas são causadas por doenças venosas e arteriais. A maioria dos pacientes diagnosticados com úlceras venosas mistas originalmente tinham úlceras venosas e desenvolveram insuficiência arterial com o tempo. Então, a gente tem úlcera arterial, úlcera venosa e a úlcera mista. A úlcera mista é quando o paciente já tem um histórico de uma insuficiência venosa e, com o tempo, essa insuficiência venosa ela tende a se tornar uma ulceração arterial. Úlceras diabéticas. A ulceração neuropática é a complicação mais séria de uma neuropatia que afeta o pé. Então, a gente sempre tem aí, né, essa associação, até as pessoas que são leigas, né, que não são da área da saúde, já associam o diabetes à lesão do pé. Né? Então, há muito tempo que tem essa lesão, não cicatrizou. A primeira pergunta, é diabético? Né? Então, a gente acaba tendo essa associação mesmo, o leigo. Embora
possa ocorrer em qualquer parte da região plantar, é mais comum surgir na região anterior dos pés, especialmente no primeiro e terceiro espaço interdigitais metatarso. Em geral, ocorre infecção que pode se espalhar envolvendo os ossos, faltou o M, ossos metatarsianos, falanges e tendões. O pé neuropático apresenta coloração rosa e com discreta hipertermia, pulso palpável no tornozelo. Então, é o local mais comum aí da presença dessa ulceração do paciente com diabetes, né? Do primeiro ao terceiro espaço interdigital metatarso. As úlceras neuropáticas. As úlceras neuropáticas, elas podem ocorrer em pacientes com diabetes, lesão de medula espinhal, hanseníase e outras condições que resultam na perda da sensibilidade das pernas e dos pés. As úlceras neuropáticas, elas têm muita referência com patologias nervosas, né, que tem ali uma tendência nervosa. Pode ser a hanseníase ou alguma lesão raquimedular. Então, úlcera neuropática, ela sempre vai ter essa associação com alguma disfunção a nível do sistema nervoso central. Úlceras de pé em diabéticos são mais comumente causadas por uma neuropatia periférica e doenças vasculares periféricas de espessura parcial ou total. Causada por neuropatia periférica, não se apresenta exclusivamente nos diabéticos, né? Então, as úlceras neuropáticas não vão se apresentar, as úlceras, né? Não somente nos pacientes com diabetes. Então, o paciente ele pode apresentar uma úlcera neuropática no pé e não ser, né, necessariamente diabético. Ele pode ser um paciente que tenha alguma disfunção a nível do sistema nervoso central, seja uma hanseníase, seja uma lesão medular ou a própria diabetes. Né? Queimaduras. As queimaduras, né, tanto de primeiro, segundo ou terceiro grau, elas podem ter algumas causas aí, né? A gente pode ter uma queimadura por um fator químico, né, por material químico, por uma descarga elétrica, por radiação ou até mesmo queimadura térmica. E a classificação da queimadura é de primeiro, segundo e terceiro grau. Né? Primeiro grau, quando a gente tem aquela hiperemia, o segundo grau, quando a gente tem as cliptenas, que são as bolhas, e o terceiro grau, quando já comete outros tecidos aí que são importantes, como até mesmo a face muscular. Outro tipo de lesão aí de úlcera são as dermatológicas, que é quando acontece a ruptura da estrutura da pele e não atingem a derme. Tira de úlceras por pressão. Úlcera por pressão é uma lesão localizada na pele e ou no tecido ou estrutura subjacente, geralmente sobre uma proeminência óssea, resultante de pressão isolada ou de pressão combinada com fricção e cisalhamento. As úlceras são classificadas conforme as camadas de tecido atingido, conforme apresentado abaixo. Então, úlcera por pressão, como o nome já diz, né, a úlcera é uma lesão, uma ferida, que geralmente o paciente apresenta quando ele fica por muito tempo pressionado aí a uma proeminência óssea. Então, é muito comum a gente observar a úlcera por pressão em região occipital, região sacro-oxigiana, até mesmo calcâneos, cotovelo, lobo da orelha, né? São locais onde o paciente fica por muito tempo, muitas vezes, acamado. E, obviamente, que essa lesão é de suma responsabilidade da enfermagem. A gente tende muito a olhar o cuidado do outro, a falta de cuidado do outro, mas é muito da nossa responsabilidade. Então, o paciente ele vai apresentar úlcera por pressão quando não se tem esse cuidado aí com a mudança de decúbito, que é de extrema importância e de responsabilidade nossa, né? A úlcera por pressão apresenta aí alguns estágios, né, que antigamente nós chamávamos de grau, primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. Daí hoje a gente já descreve isso e classifica como estágio, né? Estágio 1, estágio 2 e estágio 3. Estágio 1, então o paciente vai apresentar a pele avermelhada, não rompida, mácula eritematosa bem delimitada, atingindo a epiderme. Então a gente já começa a observar toda aquela hiperemia, muitas vezes apresenta até o local quente, já é aí um indício, né, de que alguma coisa não está normal. Nas pessoas de pele clara, pode se apresentar como um eritema, que não esbranquece após a remoção da pressão. Então, geralmente, quando a gente está pressionado, você está com o braço em cima da carteira por muito tempo e fica vermelho, quando a gente tira, logo volta a cor da pele, a tonalidade normal, né? Quando o paciente já está evoluído para uma úlcera de pressão,
pacientes da pele um pouco mais clara, a gente observa que não vai voltar a coloração da pele normal, né? Vai continuar aquele eritema. Nas pessoas de pele escura, pode se apresentar como descoloração, manchas roxas ou azuladas. Também vai ficar nessa tonalidade, né? Não vai voltar a cor natural da pele. Estágio 2. É a perda parcial da pele, envolvendo a epiderme, derme ou ambas. A úlcera é superficial e apresenta-se como abrasão ou bolha. A úlcera tem característica superficial, com leito de coloração vermelho, pálido e sem esfacelo, né? Então, a gente ainda não tem a presença do esfacelo. Mas para frente, vocês vão ver uma figura do esfacelo e vão entender o que é. Então, no segundo estágio, a gente já tem essa perda aí parcial da epiderme, ou da derme, ou de ambas. Estágio 3. É a perda da pele na sua espessura total, envolvendo dano ou necrose do subcutâneo, que pode se aprofundar, não chegando até a face muscular, ou até mesmo chegando. O esfacelo pode estar presente sem prejudicar a identificação da profundidade da perda tissular e pode incluir deslocamento em túneis, né? Então, o que são os túneis? A gente aparentemente vê uma úlcera, ela se apresenta de certa forma superficial, mas ela tem umas cavidades internas que nós chamamos de túneis. Então, quando você coloca gaze, você tem aí essa sensibilidade de que a gaze vai indo realmente como um túnel, né? Então, ela se apresenta aparentemente superficial, mas ela pode ter a presença desses túneis também, que é esse aprofundamento da lesão. Estágio 4. É a perda da pele na sua espessura total, com destruição extensa ou danos dos músculos, ósseos ou outras estruturas de suporte, como tendão ou articulações. Então, como a gente viu, o primeiro estágio vai apresentar um eritema, né? Que é a vermelhidão, o local pode ficar quente. No segundo estágio, a gente já tem a presença das flictenas, que são as bolhas. No terceiro estágio, a gente já tem a perda da epiderme, ou da derme, ou de ambas, e pode ter a presença também de esfacelos. No quarto grau, a gente já tem no terceiro tem também a presença dos túneis, né, que é essa profundidade da lesão. No quarto estágio, a gente já tem aí a perda da estrutura total da pele. Então, você já não tem epiderme, derme, tecido subcutâneo, você já tem aí muitas vezes a visualização até de estruturas mais profundas, como tendões, né, e a parte muscular.